Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Só até aqui, fazemos um minutinho de oração. Senhor Deus e Pai, neste momento me coloco diante de Ti, na Tua presença, Senhor Jesus. Ó Pai querido, eu te pedi perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões. Ó Pai querido, eu te pedi neste momento, ó Pai amado, que o Senhor venha falar com a Tua casa, Senhor Jesus, venha falar com o Teu povo. Ó Pai querido, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai amado, mas aquilo que o Senhor tenha nos passar, aquilo que o Senhor tenha nos alertar, nos exortar, Senhor Jesus. Porque a Tua palavra é a Tua boca falando por nós diretamente do céu, para nos instruir, meu Pai amado, a chegar a ver a Tua face, Senhor. Eu te peço, meu Pai amado, que não aceite aquilo que saia de mim, meu Pai, mas que venha ser do Senhor, meu Pai amado, a palavra que vem do céu. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, eu confesso à igreja que eu ia pregar no livro de 2 Reis, e eu estudei praticamente a tarde que eu cheguei do trabalho inteiro um tema sobre Senaqueribe e a invasão contra o rei Ezequias. Mas eu estudei, quando chegou no final o Senhor disse: tu vai pregar em Timóteo. Então eis-me aqui para cumprir o que o Senhor me manda, porque eu não faço o que eu quero. Amém? A palavra do Senhor aqui, ela começa com a carta de Paulo a este seguidor de Jesus, a esse discípulo de Cristo e também de Paulo, chamado Timóteo, a qual, convertido ali, creio eu que a palavra não relata, na primeira viagem de Paulo, e aprimorado a sua conversão aqui na segunda viagem de Paulo. A palavra do Senhor, através de Paulo, ela vem nos instruir dos dias que hoje nós vivemos. Ele escreve essa carta ao seu amigo e também discípulo Timóteo, e de título da carta ele coloca nela a fidelidade e o zelo pela pregação. Coisa que hoje em dia, o que ele pregou lá atrás, o que ele descreveu a Timóteo, o que ele lançou a Timóteo lá por essa carta, se acontece mais nos nossos dias. Glória a Deus, aleluia. A igreja não tem mais zelo pela pregação. A igreja, em modo geral, em si, não pessoas, a igreja em si, ela não tem tido mais a doutrina para pegar a palavra do Senhor com sã consciência. Glória a Deus, aleluia. Ao contrário, hoje nós temos pregado um evangelho que amacia o meu e o seu ego. Glória a Deus. Um evangelho de egocentrismo, onde você é tudo e Jesus não é nada. Um evangelho de onde o Senhor, Ele que tem que se baixar para ti, não você que tem que se dobrar diante dele. Aleluia. Então a igreja tem perdido o foco que é o reino dos céus. E o reino dos céus, para você conseguir entrar nele, continua do mesmo jeito. A porta é estreitinha, o caminho também. O Senhor não alargou a porta, o Senhor não alargou o caminho. O Senhor tem nos mostrado cada dia mais. O irmão Johnny está aqui perseverando, insistindo no ouvido de vocês, insistindo no ouvido da igreja, para aqueles que ouvem que o caminho para o céu ele continua estreito. Glória a Deus, não adianta aleluia. dizer que eu sou da casa do Senhor, que eu tenho praticado as obras do Senhor, Glória e a dentro da Deus. minha casa eu tenho feito aquilo que não é bom perante aos olhos do Senhor. Glória a Deus, Eu aleluia. tenho ainda deixado dentro da minha mácula, que é a minha casa, as coisas
naquela passagem que Ezequias, quando ele assume o reinado dele, a primeira coisa que ele faz é restaurar o templo. Glória Então, se a Deus. você aceitou Jesus como seu Salvador, o templo ele tem que ser restaurado. O Senhor ele não vai habitar numa casa suja. Ezequias levou 16 dias para purificar o templo. A palavra diz que os levitas levaram 16 dias para purificar o templo. Então ele fez ali toda uma trajetória para poder oferecer sacrifício a Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo está avisando a gente que aqueles tempos, o tempo onde as pessoas tinham zelo pela casa do Senhor, zelo pela verdadeira pregação, zelo pelo verdadeiro entendimento de saber que você está aqui pregando para que aqueles que te ouvem tenham acesso a Cristo e ao céu. Glória a Deus. Aleluia. E hoje estão pregando. É a famosa pregação da prosperidade. É a famosa pregação do egocentrismo, onde nós somos melhor do que Deus. Nós somos uma estrela que brilha e o Senhor está ao nosso redor. Se você faz, Ele assina. Se você fez, Ele vai fazer porque você falou. E a palavra nos ensina na doutrina de Jesus que nós temos que estar em comunhão com Cristo para que nós tenhamos acesso a Ele. Aleluia. Se aqui dentro da igreja o irmão Johnny está pregando a palavra e lá no trabalho do irmão Johnny ele não dá um testemunho de cristão, ele está sendo falso profeta e herege. Aleluia. Glória a Deus. A palavra ela vem mais para mim do que para você, porque quando você está aqui na frente, que você está ministrando, você tem que se policiar se é isso mesmo que você está fazendo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós viemos aqui hoje para escutar da boca do Senhor, para escutar que o apóstolo Paulo dizer para nós nos prepararmos para essa doutrina que está sendo pregada nos dias de hoje. Glória a Deus. Porque o que está derrubando muito cristão é a doutrina do egocentrismo que Jesus tem que fazer, que Jesus vai fazer e Jesus não quer fazer. Glória a Deus. E aí Aleluia. você fica naquela esperança, você fica na esperança, mas Deus sabe o que é bom para a tua vida. Deus sabe o que é bom para a minha vida. Ele vai fazer o que Ele quer, não o que eu quero. Então, se Ele vai fazer o que Ele quer, é eu que tenho que dizer a Ele: Jesus, seja feito a tua vontade. Não se faça a minha. Quando Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar deste jeito: Senhor, seja feito a tua vontade, não a minha vontade. Glória a Deus. A minha vontade ela é segunda depois da tua vontade, se assim o Senhor o quiser. E se o Senhor não o quiser, eu aceito também a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. E no meio dessas pregações que nós temos hoje em dia, vem as profetadas, e vem aquilo que o Senhor mandou eu dizer, e vem aquilo que eu senti, e isso e aquilo outro. E quando a pessoa não está em comunhão com Deus, eu não estou julgando as profecias. Glória a Deus. Mas a Aleluia. palavra ela nos manda julgar o profeta. É na Bíblia. Ela manda que nós julguemos o profeta. E se a profecia acontecer verdadeiramente, ele é o nome de Deus. Se a profecia não acontecer, ele é um falso profeta. Então, irmãos, eu não estou aqui falando heresia de mim. E muitas vezes nós pegamos, nós nos atentamos a uma profecia dita por uma pessoa que nós não conhecemos, uma pessoa que nós não sabemos como é que é a vida dela com Deus no altar, e aí ali a gente se apega àquela profecia, a gente se apega àquele dito, e aquilo não acontece. E em vez de julgar o profeta, você vai lá e vai julgar o Deus. Ei, mas cadê tu, Deus, que tu disse que isso ia Amém, acontecer? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo aqui, Senhor, seja louvado, ele tem dito, Jesus. Glória a Deus. ele tem dito que nos últimos dias que são os nossos, que eu duvido muito que passe mais uma geração da nossa. Glória a Deus. Aleluia, O Jesus. Senhor está às portas. Amém. Jesus está voltando, irmão. Glória a Deus. Para quem acredita e para quem não acredita, ele está voltando do mesmo jeito. Glória a Deus. Porque se eu acredito, eu vou para o céu com ele. Se eu não acredito, eu vou para o inferno. Não tem outro caminho, não. Então, o apóstolo Paulo
céu. Satanás, ele não quer ver a gente prosperar na terra. Satanás, ele não quer ver a minha família abençoada. Ele não quer ver a minha família salva. Ele não quer ver teus filhos salvos. Ele não quer ver teu esposo salvo, teus parentes, a tua casa. Ele não quer ver e ele vai trabalhar em prol disso. Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer com que venham essas fábulas. É os contos. É pessoas que têm doutrinas deles mesmo. Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria de um pastor muito famoso dizendo que ele é a favor do aborto. Olha que ponto que nós chegamos. E ali ele está levando muitos com ele, porque muitos não são fiéis a Deus, são fiéis ao homem. Eles se pegam na doutrina do homem e esquecem que a verdadeira doutrina está aqui, a palavra do Senhor. O que não tiver aqui, meu irmão, não procede de Deus. Se eu quero saber se uma coisa é para mim ou se não é, eu vou para aqui. Jesus, eu consigo te apresentar isso diante de ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se eu conseguir me ajoelhar diante de Deus e apresentar aquilo que eu estou fazendo diante de Deus, sem sentir vergonha do meu pecado, aquilo não é de Deus. Se não é pecado, meu irmão, não tem para onde correr. E as pessoas estão pregando hoje em dia que Deus virou açougueiro, Ele só quer teu coração. Glória a Deus. Ele não quer só teu Aleluia. coração, não. Ele quer você por inteiro, porque você é templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, para ele ser translatado, ele tem que estar limpo e purificado pelo sangue do Cordeiro que morreu. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, com toda a sabedoria que o Espírito Santo deu para ele, ele já estava aqui aclamando mais abaixo. Quando a mim, eu estou oferecido por libação, porque o tempo da minha partida é chegado. Ele já estava ali se apresentando como se ele já fosse partir. Então ele vai deixar aquilo ali para Timóteo como uma exortação para Timóteo, mesmo sabendo que Timóteo era um homem que andava com Deus. Timóteo desde pequeno foi instruído pela sua mãe, pela sua avó. Herdou a fé da mãe e da avó. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi um homem crescido na fé, conheceu mais a fé através de Paulo. Mas Paulo sabia do tamanho da fé de Timóteo. Amém, Eu sei Jesus. o tamanho da fé dos irmãos. Eu sei que cada um que está aqui quer ir para o céu, cada um que está aqui para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor nos instrui nessa noite que cada dia mais nós estejamos mais atentos para aquilo que é e o que não é de Deus. Para que nós não tropeçamos no meio do caminho. Para que nós não nos deixemos levar pelas artimanhas de Satanás. Glória a Deus. Aleluia. Porque Satanás, na terça-feira, eu disse: Satanás, ele não vai usar uma artimanha que ele vai chegar e vai se expor para você, para mim, de uma vez. Ele vai chegar como um cordeirinho, numa pelezinha de carneiro, daquela lãzinha suave, se apresentando manso e humilde. Aleluia! Mas por debaixo daquela lã ali, ele está querendo nos devorar. Glória a Deus! Ele está querendo nos tragar. E além do mais, ele tem nos alertado o que nós temos feito para levar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Até onde nós Senhor, temos seja ido louvado, meu para Pai. o Senhor. Glória a Deus. Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Assim, prega em tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Se eu tenho tempo de pregar, eu prego. Se eu não tenho, eu estou pregando também. Aleluia! Às vezes você está ali sozinho, você está cantando um hino, você está falando com Deus, a pessoa que está ao seu lado, ela está vendo. Eu digo isso por experiência própria. Às vezes você olha para as pessoas e as pessoas estão olhando você só porque você é cristão, porque elas querem ver você tropeçar. Aleluia! Glória a Elas Deus. querem ver você tropeçar para chegar lá, Satanás, e te acusar. Então a gente tem que pregar, porque a gente pregando, a gente está vivendo a palavra. E quanto mais você lê, e quanto mais você vive a palavra, mais perto de Cristo você está. Glória a Deus. Aleluia. Difícil é a queda. Porque o Senhor, Ele nos segura pela mão. O Senhor, Ele nos protege. O Senhor, Ele nos guarda.
adianta eu querer ter uma vida com Deus e não ter uma vida de oração com Deus. Não ter uma vida de testemunho. Não ter uma vida de leitura bíblica. Não adianta, meu irmão, eu abrir a boca e orar e falar assim: o Senhor vai fazer, se eu não tiver alicerçado nos mandamentos que Ele falou. Glória a Deus. Ele disse o que para nós? Ele disse o que para Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite. Aleluia. Glória a Deus. Então é de dia e de noite que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Para quê? Para nós não sermos enganados por esses charlatões. Glória a Deus. Para nós não sermos destroçados por esses falsos pastores. Porque eles não são pastores. Pastores são esses que dão a vida por nós. Aleluia. Pastores são aqueles que oram por vocês, como os nossos pastores. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que nós venhamos estar preparados para não cair nessas pregações de falsas doutrinas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Porque o nosso foco é para o céu. Aleluia, E Jesus veio na terra pagar um grande preço. Glória a Deus, aleluia. Então nós não vamos deixar o preço que Jesus pagou. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Glória a Deus. Senhor, seja louvado, meu Pai, esta noite. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. É a única coisa que eu Oh, quero Deus que maravilhoso, você Deus querido, Deus amado, Jesus. Visita a nação, Senhor Deus, meu Pai. Glória a Deus. Visita o Brasil, Senhor Deus. Visita as crianças. Visita os jovens, Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, põe a mão no meu coração. Amém, Jesus. Glória Se a eu não estiver Deus. te amando tanto que eu devo te amar, põe mais a mão no meu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero ver a face de Jesus. Glória a O Deus. mundo oferece muita coisa pra gente. Mas o mundo, as coisas daqui são vãs e passageiras. Aleluia. Você corre, você batalha, você constrói, e você faz e acontece. Quando você morrer, fica tudo aí. Glória a Deus. Mas o destino da minha alma e da sua alma é que é o importante. O Aleluia. destino da nossa alma é que é o importante. É o inferno ou é o céu? E depois do inferno ainda tem um pior, que é o lago de fogo. Aleluia. Porque não acaba no inferno se a gente for para baixo. Porque a palavra diz que o diabo e o inferno são lançados no fogo. Então imagina como deve ser. Se dizem que o inferno é ruim, como é o lago de fogo? Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então primeiro por amor a Cristo, vamos para o céu. Vamos estar atentos. Aleluia. Vamos ter zelo pela obra do Senhor. Amém. Vamos zelar pelas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Não vamos chegar aqui na frente aqui e só falar aquilo que a gente não vive. Mas Glória a nós temos que Deus. estar Aleluia. direcionado, pregando aquilo que a gente vive. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu chegar aqui e falar isso, e lá fora eu fazer totalmente diferente, é fácil. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sendo esse falso profeta aqui. Eu estou sendo esse charlatão. É fácil servir a Cristo? Não é fácil, mas é gostoso. É gostoso porque hoje, se eu morrer, eu sei quem é que vai me salvar. Glória a Deus. Aleluia. De hoje, você sabe para onde você vai. Eu estava falando com a pastora na terça-feira. A gente tem que ter a certeza da nossa salvação. A gente tem que ter a certeza que a gente vai morar no céu com Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a igreja firme na palavra do Senhor, firme na oração, na batalha espiritual aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia, Não vai Jesus. vir te derrubar, não vai ser com um pedaço de pau, não. Ele vai te derrubar espiritualmente. Ele vai botar fraqueza no seu corpo, como ele bota no meu. Não somos de aço, ele bota no da pastora, ele bota no do pastor. Porque nós somos todos de carne. Todos nós estamos sujeitos às tentações de Satanás. Jesus era santo e foi tentado pelo diabo. Imagina
Glória a Deus. Aleluia. Nós venhamos estar aqui firmando nessa palavra, focado para não sermos enganados, alicerçado, e a base tem que ser Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, Essa Jesus. oportunidade, confiança do pastor, da irmã Rosilene. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade mais uma vez e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de levar mais uma vez a palavra dele.